Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos os amados em nome de Jesus. Estamos aí agora chegando no nosso sábado da nossa leitura diária e nós vamos estar fazendo a leitura que se encontra no livro de Mateus, do versículo 16 ao 22, onde a palavra de Deus nos apresenta as demonstrações de Jesus com relação aos seus discípulos. Sempre lembrando que nós estamos fazendo essa leitura diária, trabalhando dentro de um tema onde o autor coloca: chamado para ser servo, uma tarefa ingrata? Essa é uma pergunta que tem como título essa pergunta para nos fazer pensar sobre. Até então nós temos feito as leituras diárias mostrando a questão do interesse de cada um em si mesmo, de ser servo de Deus, e se, como servo, seria uma tarefa ingrata, tanto aqueles que já estão no serviço do Senhor, quanto aos que por vezes são convidados e às vezes não aceita. A gente mostrou aí na pessoa de Moisés, que queria se esquivar do chamado de Deus, na pessoa do próprio Isaías e também na pessoa de Ezequias. Esses três homens em que de alguma forma temeram, ficaram com medo pelas circunstâncias de sua época e criaram situações para que não servisse ao Senhor. Por isso que esse título tem essa pergunta: se ser servo é uma tarefa ingrata. E hoje nós vamos trabalhar uma questão aqui no Mateus 10 sobre as demonstrações do Senhor para os seus discípulos em momentos em que eles iriam atravessar, porque ser servo e estar com a verdade nos traz algumas dificuldades na nossa caminhada, na nossa vida, até nas nossas relações e nos envolvimentos de todas as esferas da sociedade. A gente vê, por exemplo, na política, aqueles que realmente procuram servir ao Senhor, eles encontram grande dificuldade de implementar as verdades que tem que ser colocada, né? Uma sociedade mais equalitária, a defesa da família, a defesa da saúde, são coisas que envolvem a política, mas temos pessoas de Deus, homens de Deus, que se envolvem nessas questões e, por ser servo de Deus, acabam sofrendo muito mais do que outros. Mas vamos lá à nossa leitura. Mateus 10,16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então, o nosso Senhor Deus, em sua palavra, Ele envia aqueles que Ele chama para Ele, seus servos, que todo aquele que é convertido em Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida para Cristo, aquele que anseia o reino celestial, é servo, é chamado para servir. E ele diz aqui: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então nós vamos estar numa luta constante em meio a essa desigualdade social que está à nossa volta em tudo. Versículo 17: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso significa perseguição constante. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Incrível, né? Parece que nós estamos aí
vendo essas coisas acontecerem a olhos vistos, né, quando a gente fala de âmbito de governo. A gente vê isso, porque sabemos que tem homens de Deus ali envolvidos, graças a Deus, para cuidar do seu povo, homens separados por Deus e que têm vínculo com o Senhor e com a sua igreja. E versículo 19: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Então o Senhor nos pede para nos acautelar, quer dizer, ter calma diante do momento da aflição ou da pressão que for imposta contra a nós, seus servos, porque o próprio Espírito irá de produzir em nós as palavras que terão que ser ditas. Mas isso acontece quando nós temos um compromisso com a leitura do Senhor, com a sua palavra, porque é Ele que nos traz à memória aquilo que Ele deposita em nós mediante a nossa leitura, ou mediante a gente ter o interesse de ouvir os áudios e as leituras da palavra de Deus quando se tem alguma dificuldade para ler. 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai, a quem fala em vós. Então, ele deixa claro, porque é o Senhor que fala através da boca do homem. E que eles não se preocupassem com isso. Um irmão entregará a outro irmão, e o pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os progenitores, contra aqueles que o criam, seus pais, e os matarão. Olha que coisa terrível nós estamos observando aqui. As pessoas que estão em Cristo, elas se espalharão, elas perderão o sentido, elas ficarão insanas. Essa pandemia, ela deu uma boa dica, uma boa observação com relação a muitos que professam a Cristo, ou dizem que professam, numa verdadeira correria para tratamento e vacina, com medo da morte. A morte, ela nos entristece, ela nos traz saudade de quem parte, mas nunca deve nos trazer o medo, porque a morte é uma continuidade de um novo relacionamento com Deus, de um relacionamento mais próximo com o nosso Senhor. Porque a carne, ela volta ao pó, conforme está lá em Gênesis capítulo 3, quando nos fala lá, se eu não me engano, a partir do versículo 17, quando nos fala que do pó nós viemos, do pó nós retornaremos, e entre cabos e arbrolhos nós tiraremos nosso sustento, de muita luta por conta do pecado. Então não deveríamos temer a morte. É claro, se existem os meios para os cuidados da saúde humana, nós temos que buscar, mas não com essa desenfreada loucura que nós estamos vendo aí. Irmão contra irmão, por conta dessas coisas, por um desejar, por vezes, querer se vacinar e outros não querer se vacinar. Isso é livre escolha, cada um escolhe o seu destino, a sua vida, entendeu? Eu aconselho que se vacine, eu aconselho que se faça o tratamento, eu aconselho, entendeu? Mas se o entendimento é diferente, eu respeito e muito, e que vivamos bem com isso, entendeu? Porque eu não vou temer um irmão ou qualquer outra pessoa que não se vacinou, que vai me contaminar. Porque se eu temer isso, eu não vou acreditar que realmente o tratamento e a vacina, ela não tem resultado nenhum. Isso é loucura, insanidade. Insanidade. Entendeu? Então, se eu acredito que essas coisas dão algum resultado, e eu coloquei isso no meu corpo, então vamos seguir a vida, gente, pelo amor de Deus. Só um parênteses que a gente abriu aqui, e não vamos fugir tanto dessas coisas, mas isso é perseguição, Visto que nós, como crentes em Jesus, seremos muito perseguidos em tantas outras coisas, meu querido. Aqui eles estavam lidando com os sacerdotes, com reis, príncipes, uma perseguição imensa religiosa que ali existiu na sua época. E nós também temos uma perseguição religiosa muito grande no nosso meio, no meio político, e isso vai se intensificar cada vez mais. Nós sabemos que o mal está lutando
para permanecer no nosso meio e tirar a nossa liberdade. Enquanto vida em Cristo, nós vamos lutar contra tudo isso e procurar manter homens de Deus para que possa governar sobre nossas vidas ali. Nós temos que pensar muito sobre isso, né? Votar naqueles que realmente falam sobre família e têm trabalhado sobre a família e sobre a igreja. Esse é um ponto essencial daqueles que devemos colocar como líder em nossa vida. É como se a gente colocasse alguém para ser pastor da igreja que não tivesse vínculo nenhum com a igreja ou com o próprio Deus ou com a própria religião. Pegasse qualquer um lá fora, né? Botasse um anúncio no jornal, contrata-se pastor sem experiência, né? Que não é pastor, que nunca pastoreou, que não estudou para isso. A gente pode até botar um seminarista, não tem problema nenhum, mas tem experiência e vai nos conduzir porque é homem de Deus, né? É homem de Deus. Mas botar alguém do mundo sem ser convertido para cuidar das ovelhas, é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Então seremos perseguidos por pessoas que é contrário à palavra. Então por isso que no versículo 21 fala: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Ser servo é luta. E nós vamos ter sempre isso, lutas na vida, meus queridos. Isso nunca vai cessar enquanto aqui vivemos. Vamos ter paz, vamos ter alegria, momento de júbilo com Deus. Mas vamos ter também momentos de muito clamor, porque o pecado, ele está na vida de todos. E viveremos uma constância disso, a tempo e fora de tempo, até que o nosso Senhor Jesus volte. Então, pense sobre isso. Chamado para ser servo, uma tarefa ingrata. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus ilumine e possamos ter esse sábado tranquilo, abençoador, para a honra e glória de nosso Deus. Amém?